No contexto dos Jogos Olímpicos de Inverno realizados em Pequim este ano, o presidente russo Vladimir Putin foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping para uma importante reunião, na qual ambos os governos demonstraram sua aproximação e declararam publicamente suas intenções de proteger suas fronteiras e de combater o que foi classificado como interferências externas. No atual cenário de instabilidade global, especialmente na região da Ucrânia, numa crise diplomática envolvendo a Rússia e também pelas pressões realizadas pela China em relação a Taiwan, esse tipo de aproximação entre as duas potências parece acender um sinal de alerta, não só no Ocidente, mas também em todo o mundo. Será que Putin e Xi Jinping estão querendo formar uma aliança, um Grande Oriente? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do meu canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal do Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. Bom, naturalmente o título deste vídeo é uma brincadeira. A expressão Grande Oriente é comumente utilizada pela maçonaria para indicar um grupo formado por determinado número de lojas. Aqui, porém, eu me aproprio desse termo para trabalhar numa hipótese, a de que China e Rússia desejam formar uma aliança, algo como um eixo Moscou-Pequim, uma união de potências que se veem, de uma forma ou de outra, ameaçadas pela hegemonia dos Estados Unidos e de seus aliados, grupo de países classificados por eles como o Ocidente, e cujo objetivo seria fazer frente à prevalência norte-americana na geopolítica atual, ou seja, formam uma aliança do Oriente contra as forças do Ocidente. Aproveito a oportunidade também para esclarecer uma confusão que é feita não raramente na seção de comentários aqui do meu canal, especialmente em vídeos em que eu falo sobre a tal cultura ocidental que eu tanto defendo. Alguns, por um lado, dizem que eu quero colocar a cultura ocidental em conflito com a cultura oriental. Outros, porém, dizem que algumas culturas, como a japonesa, são superiores à cultura ocidental. Não vou me aprofundar sobre o tema, mas já adianto que ambas as afirmações estão terrivelmente equivocadas. Primeiro, porque eu nunca utilizei a expressão cultura oriental, porque não acredito que exista uma dicotomia cultural entre o Ocidente e todo o resto do mundo, como se esse representasse o Oriente. Segundo, porque o Japão, meus caros, é um país de cultura ocidental, e isso há mais de um século. Mas eu ainda desenvolverei esses dois pontos em outra oportunidade. Rússia e China já tiveram inúmeros atritos no passado. Não é necessário voltar aos séculos 13 e 14, na época das conquistas mongóis, para observar esse fato. Voltemos apenas algumas décadas no tempo, na época da União Soviética pós-Stalin e dos primeiros anos do governo comunista da China, ou seja, no final dos anos 50 e no decorrer dos anos 60. Naquela época, ambos os governos comunistas não conseguiam mais se entender, e o que antes fora concebido como uma cooperação para a expansão da ideologia comunista pelo mundo, acabou se transformando numa rivalidade por áreas de influência, e em alguns casos, em pequenos conflitos envolvendo tropas de ambos os lados. De fato, até mesmo após o fim da União Soviética em 1991, algumas questões envolvendo a delimitação das fronteiras entre Rússia e China não ficaram plenamente sanadas, o que significa que a crise entre os dois países, crise essa que, segundo alguns historiadores, poderia ter se agravado ao ponto de se tornar um conflito nuclear, durou algumas décadas. Embora, felizmente, nunca tenha sido travado um conflito de grandes proporções entre os países, o fato é que Rússia e China nunca morreram de amores um pelo outro, e aproximações diplomáticas nunca foram muito bem sucedidas. Pelo menos até os últimos anos, é claro, quando a coisa começou a mudar de figura. Pois bem, parece que as duas potências estão querendo se aproximar para rivalizar com os Estados Unidos. E sim, eu estou tratando a Rússia como sucessora da União Soviética mesmo, e é importante que fique essa lição para todos os que querem brincar de socialistas. Um país pode até sair do comunismo, mas o comunismo nunca sairá daquele país. O governo de Putin e o endurecimento do Estado russo são uma lembrança nada desprezível dos tempos da União Soviética e de seus governantes déspotas. E se Putin se espelha em Stalin ou em Khrushchev, o fato é que Xi Jinping quer também retroceder ao modelo
modelo de governo de Mao Tse-tung, uma total centralização das decisões nas mãos do supremo líder, o timoneiro da nação chinesa. Na reunião entre Putin e Xi Jinping, sobraram críticas e alfinetadas aos Estados Unidos de Biden e a seus aliados, ou seja, a OTAN. Para ambos os governantes, alguns estados agem como se estivessem em época de Guerra Fria, querendo impor os seus padrões democráticos ao restante do mundo. Rússia e China, naturalmente, se opõem também à expansão da OTAN e afirmam que sua aliança não terá limites e que não haverá áreas de cooperação proibidas, o que naturalmente não exclui a possibilidade de apoio militar em alguma situação de conflito bélico. Pois bem, quais são os reais interesses envolvidos nessa aproximação entre o governo chinês e o governo russo? Eu aqui não quero fazer uma análise geopolítica ou militar da questão, mas quero trazer o debate para o âmbito do libertarianismo, posicionamento que eu acredito não estar sendo muito explorado nesse aspecto. Vou falar dos estados como aquilo que eles realmente são: máquinas de controle social e de escravidão de pessoas, especializadas em agir de forma violenta e, como não poderia deixar de ser, em desperdiçar uma quantidade enorme de recursos em decisões ruins e descoladas das necessidades do mercado, voltadas apenas para interesses políticos e para o favorecimento de determinados grupos, aqueles que estão próximos do poder. Há algum tempo, eu escrevi e narrei um artigo para o Visão Libertária chamado Guerra é Paz, porque os estados se envolvem em conflitos. Se você ainda não assistiu, vale a pena dar uma conferida. Pois bem, naquele vídeo eu afirmo que as guerras, embora sejam terríveis para a população dos países envolvidos, são excelentes para os estados, especialmente para aqueles que saem vitoriosos ao final do conflito. Durante a guerra, os governantes geralmente possuem a prerrogativa legal de suspender certas liberdades e agir de forma autoritária, quase tirânica. Pessoas podem ser perseguidas, setores econômicos podem ser direcionados para o esforço de guerra e cidadãos comuns podem ser convocados para compor as linhas dos exércitos do país. É claro que um governante derrotado numa guerra cai em desgraça, mas os vencedores costumam sair do conflito mais fortalecidos. Após cessarem os combates, o poder do governante não retorna aos níveis pré-guerra. Não, seus poderes autocráticos temporários não são removidos por completo, e agora esse governante vitorioso na guerra certamente terá mais facilidade em governar seu país com mão de ferro. Agora, imagine que se, ao invés de um conflito real, houvesse apenas um conflito tácito, subentendido, que nunca acontece, mas que está sempre no imaginário das pessoas, como aquele medo que sempre paira sobre nossas cabeças, embora nunca se realize. Bem, aí os governantes envolvidos têm o melhor dos cenários: todas as benesses do tempo de guerra sem o ônus de ter que arcar com conflitos reais. Governos bem estabilizados tendem a preferir saídas diplomáticas para os conflitos que, porventura, vierem a acontecer. Porém, governos enfraquecidos costumam apostar no endurecimento das disputas externas como forma de reforçar o seu poder interno. E então, nós chegamos ao cenário atual, em que não apenas um ou dois governantes enfraquecidos querendo colocar lenha na fogueira global, mas sim 3, sendo eles os citados Vladimir Putin e Xi Jinping, e também o nosso amado Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. Como o Ocidente tende a permitir maior liberdade de imprensa, nós percebemos bem que o Creepy Joe está mesmo mal das pernas em seu país. Porém, embora a carência de informações fidedignas possa dar a entender que os presidentes russo e chinês estão sólidos em suas cadeiras, o fato é que há muitos indícios que apontam para a realidade de que ambos estão sofrendo com oposição dentro de seu próprio governo e também por parte de sua população. Como a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão foi um completo desastre, Rússia e China se sentiram mais à vontade para arregaçar as mangas, fazendo um pouco de bagunça geopolítica. Enquanto os chineses lançam seus navios e aviões nas proximidades de Taiwan, o exército russo faz manobras militares na fronteira com a Ucrânia. Sim, esses acontecimentos não são mera coincidência, e a reunião de Putin e Xi Jinping não foi o início de uma aliança, mas sim a sua concretização formal, porque esta já se desenrolava por baixo dos panos há muito tempo. Rússia e China, embora não queiram se envolver em conflitos reais, estão testando os limites de seus adversários, aproveitando para, nesse meio tempo, reforçar seu próprio poder interno. Porém, as manobras russas e chinesas aparecem como uma oportunidade para que o Joe Biden possa também fortalecer seu governo em seu próprio país. Fazendo um contraponto àquelas potências asiáticas,
o presidente norte-americano busca demonstrar ao mundo e aos seus governados que ele não é um velho gagá que não sabe abrir a boca sem deixar todos os ouvintes de cabelo de pé. O fracasso político e militar representado pela saída do Afeganistão precisa ser corrigido, e a aliança russo-chinesa, acredite ou não, é a oportunidade perfeita para Joe Biden aumentar seu próprio poder. E se você está achando um pouco absurdo imaginar que estados seriam capazes de brincar de Terceira Guerra Mundial apenas para fortalecer seus governantes, bem, você precisa rever os seus conceitos. É para isso que o Estado existe. E aproveitando esse gancho, eu acho incrível que muita gente, que inclusive se afirma como libertária, é capaz de acreditar que o governo chinês, por exemplo, está fazendo jogadas geniais no cenário geopolítico, aumentando sua influência e fortalecendo seu poderio, por meio de acordos, investimentos em outros países e ataques diretos em muitos casos. Mas, meu Deus, o que aconteceu com os libertários? Estados são sempre estados e governos sempre agirão, não tenha dúvidas, de forma ineficiente. Não, o governo chinês não é um primor de genialidade. Como qualquer outro estado, ele desperdiça uma quantidade absurda de recursos em coisas que não são demandadas por ninguém, em investimentos que não são apontados pelo mercado e que não raramente se apresentam como retumbantes fracassos. Nem Putin nem Xi Jinping estão imunes ao problema do cálculo econômico, descrito por Ludwig von Mises há um século e do qual muita gente parece se esquecer. De forma mais ou menos veloz, com maior ou menor intensidade, variando apenas em escala, mas não na natureza de seus resultados, os investimentos estatais sempre levarão o país e seu povo à mais completa miséria, arruinando negócios, enfraquecendo laços sociais e desestruturando toda uma sociedade. Nós já vimos isso acontecer inúmeras vezes. O total colapso de uma estrutura ultra-centralizada, dominada por um líder supremo, estrutura essa que pouco antes era vista como eficaz e estável por todas, bem, tal colapso não é nenhuma novidade na história humana. Desta vez, porém, há um diferencial. Não é apenas o Grande Oriente que está sendo atormentado por estados autocráticos e centralizados. O Ocidente, a terra da liberdade e dos direitos humanos, tem visto também de forma assustadora a disseminação de governos cada vez mais autoritários e restritivos, que não possuem freios morais quando o assunto é limitar as liberdades individuais e imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Também esses governos de social-democracia estão sujeitos ao problema do cálculo econômico, na medida em que uma fatia cada vez maior da sociedade é dominada pela burocracia estatal e suas incontáveis regras estapafúrdias. Todos nós somos marionetes nas mãos de nossos governantes. Se for necessário, estes irão dispor de todos os nossos recursos e até mesmo de nossas vidas, nos lançando em uma guerra desnecessária apenas para reforçar seu próprio poder. Porém, desta vez, há algo de diferente na relação entre os países. Alianças se formam e conflitos chegam a ser estabelecidos, mas no fundo, a maior parte dos governantes já percebeu que a verdadeira guerra atual não é travada entre os diferentes estados, mas sim entre os estados e o povo, que cada vez mais desperta para a realidade de que o grande adversário é o Estado. China e Rússia estão sim se aproximando, numa tentativa de reforçar o poder de seus governantes. Contudo, e isso o tempo dirá, ao final de não muito tempo, todos os estados estarão tão enfraquecidos que as guerras promovidas pelos governos e a escravidão dos povos pelo Estado serão apenas uma triste lembrança nas páginas de nossa história.